Olá, irmãos e irmãs, todos na paz de Cristo. Vamos orar juntos, Senhor meu Deus, meu Pai amado. Hoje eu me coloco diante de Ti, não com um coração perfeito, mas com um coração sincero. Um coração que às vezes se cansa, que se sente sobrecarregado pelas lutas do dia a dia, mas que, acima de tudo, está cheio de fé em Ti. Há dias em que os ventos da vida sopram com uma força que parece que vai nos derrubar. São ventos de preocupação, de incerteza, de notícias ruins. E nesses momentos, a nossa primeira reação é pensar: eu não vou aguentar. Mas é exatamente nessas horas, Pai, que a Tua palavra ecoa na nossa alma e nos lembra da promessa que está em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que promessa poderosa! Não se trata de ter força própria, mas de receber a tua força. É como a águia que, em vez de lutar contra a tempestade, usa a força do vento para subir ainda mais alto. Senhor, ensina-me a usar as tempestades da minha vida para me aproximar de Ti, para voar mais alto, sustentado pela Tua graça. Eu olho para as histórias da Tua palavra e vejo exemplos de fé que me inspiram a continuar. Lembro-me de Davi, um jovem pastor, pequeno em estatura, que enfrentou um gigante que aterrorizava um exército inteiro. Todos olhavam para o tamanho de Golias, para sua armadura, para sua lança, mas Davi não olhou para o gigante. Ele olhou para o tamanho do Deus a quem ele servia. A fé de Davi era algo que o mundo não conseguia entender. O rei Saul ofereceu sua armadura, sua espada, mas Davi recusou. Ele disse: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi não venceu pela força física, pela estratégia militar ou pela melhor arma. Ele venceu porque a confiança dele não estava em si mesmo, mas em Ti. Senhor, hoje eu quero ter essa mesma fé. Quero enfrentar os meus gigantes, não com a minha própria força, mas confiando inteiramente na Tua presença. Que eu possa olhar para os meus problemas e declarar: você pode vir contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra você no nome do Senhor, porque a vitória não é do mais forte, mas daquele que confia em Ti. E quando penso em confiança, meu coração se lembra de José. Que história de perseverança! Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi traído, acusado injustamente, esquecido na prisão. Humanamente falando, José tinha todos os motivos para desistir, para se tornar amargo, para perder a fé. Ele estava literalmente no fundo do poço, mas mesmo na escuridão da cisterna, mesmo na solidão da prisão, a chama da esperança não se apagou no coração dele. Ele escolheu acreditar, escolheu confiar no Teu propósito, mesmo sem entender o processo. E o que aconteceu? No tempo certo, no Teu tempo perfeito, Tu o exaltaste. Tu o tiraste da prisão e o colocaste como governador de todo o Egito. Isso me ensina, Pai, que ninguém que confia em Ti fique esquecido. Mesmo que as pessoas nos abandonem, mesmo que o mundo nos ignore, Tu estás vendo. Tu estás trabalhando nos bastidores, preparando o nosso momento de honra. Por isso, assim como José, eu também escolho acreditar, mesmo quando tudo parece perdido. Eu confio que o Teu plano para minha vida é maior do que a minha dor atual. Senhor, eu sei, a caminhada da fé nem sempre é uma linha reta. Existem vales, existem desertos, há lágrimas que rolam no silêncio da noite, há quedas que nos deixam machucados, há noites escuras, onde a esperança parece distante. Mas eu me agarro à verdade de que, mesmo na escuridão mais profunda, a Tua luz continua brilhando. A Tua luz é a esperança que não se apaga. Lembro-me dos discípulos no barco, no meio de uma tempestade terrível. O mar estava agitado. As ondas ameaçavam afundar o barco, e eles estavam apavorados. Mas Tu estavas lá, e com uma única palavra, Tu acalmaste a tempestade. Isso me mostra que, por mais forte que seja a tempestade na minha vida, Tu ainda és o Deus que tem poder sobre ela. Tu és o Deus que acalma os meus medos, que aquieta a minha alma. E a história de Pedro andando sobre as águas é uma lição tão profunda para mim. Enquanto ele mantinha os olhos fixos em Ti, ele fazia o impossível. Ele andava sobre o problema, sobre a adversidade. Mas no momento em que ele desviou o olhar,
No momento em que ele olhou para a força do vento e para as ondas, ele começou a afundar. Senhor, eu aprendo com Pedro. O segredo para não afundar é manter os meus olhos firmes em ti. Quando eu foco nos problemas, eu afundo. Quando eu foco no tamanho das ondas, eu me desespero. Mas quando eu foco em ti, na tua grandeza, no teu poder, eu caminho por cima das águas. Ajuda-me, Pai, a manter o meu olhar fixo em ti todos os dias. Por isso, hoje, a minha oração é simples, mas vem do fundo da alma. Eu te peço força para me levantar mais uma vez. Eu peço fé para continuar caminhando, mesmo sem ver o caminho completo. Eu peço esperança para não desistir dos teus sonhos para mim. E acima de tudo, eu peço uma confiança plena, inabalável, nas tuas promessas. Eu creio que tu és o Deus dos recomeços. Tu és o Deus que não descarta ninguém, que não joga fora uma história pela metade. Tu pegas os nossos cacos e constróis um vaso novo e mais forte. Tu és o Deus que faz florescer no deserto, que tira a água da rocha. Tu és o Deus que transforma o choro em riso e o lamento em uma nova canção de alegria. Hoje, eu tomo uma decisão. Eu declaro pela fé que nenhuma dor que eu passei será em vão. Nenhuma lágrima foi desperdiçada. Nenhuma luta será perdida. Eu creio que tudo o que eu vivi, de alguma forma tu usarás para que a tua glória seja manifestada na minha vida. As minhas cicatrizes contarão uma história de superação e do teu poder. Assim como o sol sempre nasce depois da noite mais escura, assim como o arco-íris aparece depois da tempestade, eu creio que sobre a minha vida também virá um novo amanhecer. Um tempo de renovo, de restauração, de alegria. Que a tua presença me envolva agora como um abraço de pai. Que ela me renove, me cure, me fortaleça e me faça seguir firme. Eu não vou desistir, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. O teu Espírito habita em mim, e com ele eu sou mais do que vencedor. Eu recebo a tua paz, a tua força e a tua esperança para este dia e para todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro e confio. Amém. Obrigado por orar comigo. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de força hoje. Deixe o seu amém nos comentários e se inscreva no canal para mais mensagens de fé e esperança. Que Deus te abençoe.